E agora, para fecharmos a nossa manhã, eu convido o Rafael Leitão e o Carlos Alberto de Souza Rodrigues Filho para conversar conosco, ambos, né, sobre as alterações da paisagem e peixes de riachos amazônicos, insights do arco do desmatamento e perspectivas para o PDBFF. Senhores, bem-vindos, a palavra está com vocês. Então, gente, a gente veio falar aqui sobre as alterações de paisagem, sobre a ictiofauna de riachos amazônicos, e a gente vai utilizar aí duas abordagens, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho das nossas experiências em riachos no arco do desmatamento, né? Numa região que está muito mais antropizada do que essa nossa região foco, né? Do PDBFF da Amazônia Central. E a gente também vai dividir, né, essa apresentação entre mim, né, o Rafael, eu sou professor da UFMG, e o Carlos, que é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Eu vou começar e depois eu passo a palavra para ele. Bom, então, um pequeno histórico aí que eu gostaria de mostrar, né, essa relação que existe, primeiro, do PDB com a criação do projeto Igarapés, né? O projeto Igarapés, ele foi fundado, ele foi pensado inicialmente, né, dentro do contexto do PDB-FF, particularmente num dos primeiros cursos de campo da Ecologia da Floresta Amazônica, por esse grupo aí, né, formado pelo o Jansen, o Dadão, o Paulo Demarco, o Jorge Simian, o Godo. Então, é, essa iniciativa foi super importante, primeiro porque o foco, né, do projeto Igarapés era justamente nesse sistema muito desconhecido para a Amazônia, né? É, os sistemas aquáticos da Amazônia conhecidos até então, né, eram basicamente as calhas dos grandes rios e os lagos, né, onde tem uma produção pesqueira muito forte, né? Mas esses pequenos riachos aí de terra firme que a gente chama regionalmente igarapés, né? Eles não eram nada conhecidos. Característica básica deles, né? Esse fundo arenoso com bastante quantidade de foliço, né, de folhas mortas no leito, bastante raiz, né, é uma água muito pobre em nutrientes, totalmente dependente da mata adjacente, né, essa mata densa que cobre todo esse sistema. E, de fato, são esses sistemas que fazem a conexão, né, entre os sistemas terrestres e os grandes rios amazônicos. E aí, uma questão central aí, né, do projeto Igarapés era justamente compreender os efeitos da fragmentação e mudanças de uso do solo sobre a fauna desses sistemas, né? Tanto a fauna de peixes quanto a fauna de macroinvertebrados associados, né? Além disso, um avanço muito grande, né, associado ao projeto Igarapés foi justamente o estabelecimento de um protocolo padronizado e simplificado de amostragem da fauna aquática, né, e também de avaliação do habitat físico local, né? Então, a gente aplica, né, esse protocolo já há muitos anos, desde o início do projeto, e foi super importante para a gente padronizar a forma como a gente amostra esse tipo de sistema, né? E não à toa, por ser um protocolo eficiente e relativamente simples de ser aplicado, ele serve aí de suporte para vários outros programas, né? Inclusive recentemente, né? É o programa Monitora do ICMBio que utiliza basicamente o protocolo gerado pelo Igarapés, né? Um outro ponto muito interessante também dessa ligação entre PDBFF, Projeto Igarapés e outros grandes projetos que aconteceram na Amazônia, que ainda acontecem na Amazônia, né? E eu vou falar de um aqui que é justamente um dos projetos que desenvolveu muita pesquisa nessa grande região que a gente chama do Arco do Desmatamento, né? Então, esse projeto se chama Rede Amazônia Sustentável, ele envolve diversas instituições, né, brasileiras do exterior, diversos pesquisadores também, e é muito heterogêneo na sua formação. Tem biólogos, tem economistas, tem sociólogos, tem uma equipe muito diversificada, né, para a gente entender justamente qual que é
o balanço real da gente estar perdendo diversidade e crescendo economicamente, e como esse balanço, que é super conflitante, né, na região amazônica, pode ser entendido, né, e de alguma forma melhorar essa situação, né? Então a gente trabalhou em duas regiões, né, do Arco de Matamento. A primeira região foi em Santarém, a segunda região em Paragominas, né? E ambos no estado do Pará. E as duas apresentam esse mosaico paisagístico, né, bem marcado, né? A gente ainda encontra áreas de floresta primária, muitas áreas de floresta secundária, muitas áreas totalmente desmatadas, né? Principalmente pela pecuária, né, e agricultura associada à soja, né? E a gente trabalhou, então, num gradiente, né, de degradação ambiental, né, onde a gente tinha cerca de 100 igarapés, né, a serem mostrados, né, igarapés desde bastante íntegros até igarapés bem impactados aí pelo uso do solo, né. Dentro de cada ponto amostral nosso, né, a gente fez uma série de medições aí, o primeiro conjunto, né, são características mais paisagísticas, que a gente quantificou, né, a porcentagem de desmatamento em três escalas diferentes, tanto na escala da microbacia, quanto na escala da rede de drenagem, né, um buffer de 100 metros em torno do nosso riacho e a montante, né, do nosso riacho, e uma escala mais local, que seria a porcentagem de matamento só nesse buffer de 100 metros, exatamente em volta do nosso ponto amostral, né? A gente também quantificou a porcentagem de agricultura mecanizada e uma métrica relativamente simples e pouquíssimo avaliada, né? Justamente a fragmentação da paisagem fluvial a partir do número de cruzamentos de estradas, principalmente estradas de terra, né, com os riachos, com os igarapés, tanto a montante quanto a jusante do nosso ponto amostral. E a gente tinha algumas variáveis também paisagísticas já naturais, né, como a área da microbacia e a distância para um rio de maior porte, né? E aí, num primeiro momento, a gente tentou entender como era a relação da paisagem com as características do habitat internos do riacho, né? E a gente desenvolveu esse primeiro estudo justamente com esse foco, né? E alguns dos resultados principais aí, né? Um bastante esperado, né? Que quanto mais floresta local você tem no entorno ali, né? Do nosso igarapé, mais madeira a gente vai ter, né? E depois a gente vai discutir em outros trabalhos aqui quais são as consequências dessa disponibilização de madeira dentro do sistema, né? Em outro ponto bem interessante é o quanto que a porcentagem de floresta na bacia, na microbacia como um todo, e não só na escala local ou na rede de drenagem, ela é importante para a manutenção e amenização da temperatura da água, né? Então, a gente foi vendo que quanto maiores os níveis de desmatamento dentro da bacia como um todo, né? Maiores também são as temperaturas de dentro da água. Isso tem consequências bastante importantes do ponto de vista aí de estratégias de conservação, né? Bom, e aí em seguida a gente desenvolveu alguns estudos para tentar entender qual que é a resposta final, né, da fauna, né, no caso aqui da fauna de peixes, a a esse uso da terra e passando pelas características do hábitat interno do riacho, né? Para isso a gente usou essas análises de caminhos, né, que a gente consegue entender justamente os caminhos pelos quais as alterações da paisagem vão afetar a biodiversidade, mas não só diretamente, mas também intermediada por essas alterações de dentro do riacho, do habitat interno ao riacho, né? Então a gente tentou entender aí como a agricultura mecanizada, o desmatamento nessas diferentes escalas que a gente quantificou, né, afetam características de disponibilidade de madeira, de vegetação aquática, de complexidade do leito, de profundidade, uma série de características internas do habitat, e, consequentemente, afetando, né, a estrutura taxonômica e funcional da ictiofauna, né?
E também entender como a fragmentação, tanto a montante quanto a jusante, também tem esse efeito direto ou indireto sobre a biodiversidade, né? E aí a gente encontrou uma série de preditores aí que foram importantes, né, para essas alterações de biodiversidade, né? E encontramos diferentes respostas aí de acordo com o componente que a gente estava avaliando. Uma coisa interessante, um primeiro resultado aí, é que, comparando as duas regiões, né, apesar da gente ter diferentes caminhos de efeitos, né, a gente conseguiu identificar alguns processos similares, convergentes, né? É o caso aqui, por exemplo, né, quando a gente observa a relação negativa que existe entre fragmentação a montante, né, e profundidade do igarapé, a estabilidade do leito, a complexidade do leito, que a gente encontrou em Santarém. Já em Paragominas, a gente viu que essa estabilidade do leito ela estaria sendo negativamente associada ao desmatamento na escala de bacia, né? Então, a gente encontra aí diferentes caminhos, mas o processo, o pano de fundo, né, que tá governando isso, né, é basicamente o mesmo processo que é o de erosão e sedimentação, né, entrada de sedimento fino dentro do sistema, né. Como uma consequência primeira aí para a fauna de peixes, né, a gente vê que pela redução, né, de profundidade, a gente tem um primeiro prejuízo aí para esse tipo funcional aí, né, para esse grupo funcional aí que são as espécies associadas à coluna d'água, né? Então, se você tem menor profundidade, você tem menos disponibilidade de habitat para esse tipo de espécie. Por outro lado, quando a gente reduz estabilidade e complexidade do leito, a gente já vai ter uma associação negativa com outro tipo funcional aí da ictiofauna, que são esses peixes mais associados justamente a ambientes complexos, né, como galhadas, né, que estão no fundo, como bancos de foliço que estão no fundo, né? Uma resposta convergente agora do ponto de vista de diversidade funcional, né, é a redução que a gente detectou nas duas regiões, né, da equibilidade funcional ou uniformidade funcional, né, a partir da redução do sombreamento e, com isso, do surgimento, né, e do crescimento, da proliferação de macrófitas aquáticas, né? Então, isso fez com que a gente encontrasse aí, né, nessas áreas de maior desmatamento local, né, a gente encontrasse uma dominância de poucos atributos, de poucas combinações de atributos funcionais dos peixes, né? Ou seja, a gente tem uma concentração aqui de muitos indivíduos em poucas espécies que fazem basicamente a mesma coisa, né? Então, a gente tem uma redução de diversidade funcional importante nesse sentido, né? Falando um pouquinho da fragmentação ajusante, né? Surpreendentemente, foi uma das variáveis preditoras aí mais importantes para a alteração das métricas de diversidade, né? E uma das primeiras, um dos primeiros resultados, né, quanto a isso foi essa redução muito drástica, né, do volume funcional, da riqueza funcional da ictiofauna, né? Então a gente vê aqui dois casos, né, extremos, né? Esse gráfico aqui da esquerda mostrando o volume de ocupação aí funcional de uma comunidade que está em um igarapé com um baixíssimo grau de desmatamento, né? E o volume de uma outra comunidade que está em altíssimo grau de desmatamento. Bom, para a gente tentar entender, né, o processo que está por trás disso, né, é interessante a gente entender quem que tá sendo mais prejudicado, né, quais os grupos estão sendo prejudicados por essa fragmentação ajusante, né, dos nossos pontos, e aí a gente identificou, né, que seriam os grupos que têm uma menor capacidade natatória e também os grandes carnívoros e piscívoros, né, a gente viu uma redução de abundância muito clara desses grupos, né? E a gente interpreta isso como
uma necessidade que esses grupos têm. Eu falei para vocês que é um ambiente muito pouco produtivo, né? Então, esses organismos de maior porte, eles provavelmente precisam de uma maior movimentação entre esses riachos de cabeceira, né? Para manter as suas populações, encontrar os seus recursos alimentares, né? E se ele tem barreiras a essa movimentação, prejudica seriamente aí as suas populações, né? Então, algumas mensagens principais aí, né, que o desmatamento ele também é muito importante quando ocorre longe do canal principal, né? E uma implicação importante é que a gente não pode ter o foco somente na preservação, né, e no manejo das APPs, mas também em áreas que estão mais distantes, né? Na bacia como um todo, é importante pensar na bacia como um todo, né? Pensar, por exemplo, na manutenção de fato de reservas legais da Amazônia, e por aí vai. Um outro ponto importante, né, que a questão é muito mais do que o desmatamento em si, né? Como a gente viu aqui, a fragmentação fluvial foi crítica, né, para essas alterações aí da estrutura funcional da ictiofauna, né? E se a gente pensa no impacto acumulado de fragmentação desmatamento, né, e isso replicado ao longo da paisagem, a gente pode ter consequências muito drásticas para essa diversidade, tanto do ponto de vista local quanto regional, né? Agora, voltando um pouquinho, né, para o nosso foco, né, para o PDB, né, a gente desenvolveu alguns estudos nessa linha, né, de alteração de paisagem afetando a ictiofauna, mas ainda há muito a se fazer, né? Eu vou destacar alguns aqui. O primeiro, talvez, acho que foi o primeiro de fato ali na Amazônia Central que teve esse enfoque, né? Foi o mestrado da Amanda Mortati, em que ela se perguntou como que as alterações, né, de cobertura vegetal afetam a disponibilidade de folhas mortas no fundo desses igarapés, né, desses bancos de foliço, e, consequentemente, né, o quanto que isso afeta a colonização pelos peixes, né? Então, tinha esse cenário aí inicial, né, que ela estava tentando entender, né, como a, a disponibilidade, né, de floresta primária e a perda disso, né, e outras características aí naturais desse sistema, né, como profundidade, largura, afetam essa disponibilidade de bancos de foliço, né? E ela trabalhou em 22 igarapés, né, numa extensão de 300 metros cada um, e identificando dentro de três diferentes buffers aí, que variavam entre 50 e 250 metros ao entorno do ponto amostral, né, e identificando qual que era a porcentagem de floresta, qual que era a porcentagem de capoeira e porcentagem de pasto, né? Isso foi realizado diretamente nas áreas do PDB, né? Ela também fez uma avaliação de condição do habitat interno dos riachos, né? E um experimento de colonização de peixes, onde eram colocadas sacos, né, com folhas secas dentro do canal, né? E ao longo de meses ela ia fazendo a retirada e ia contabilizando as espécies que colonizaram esses bancos aí do experimento, né? Então, mostrar alguns resultados bem breves aqui, mas super importantes, né? O primeiro que a abertura do dossel na escala local, né? Ela diminuiu. Quanto maior essa abertura, né? Menor a probabilidade de colonização por peixes desses bancos de foliço, né? Por outro lado, quanto maior a porcentagem de mata primária, maior a probabilidade de colonização de peixes de foliço, né? Então, duas implicações importantes, né? Que existe, de fato, uma forte dependência dessa vegetação adjacente, e quando a gente pensa, né, que essa relação ela foi significativa e super importante nos diferentes buffers aí, né, nos buffers mais distantes também, nas áreas mais distantes do canal, né, como 250 metros de distância do canal,
a gente também reforça, né, a importância da extensão da conservação para áreas que não sejam simplesmente naquela tripazinha, né, em volta dos nossos sistemas aquáticos, né? Bom, e um outro conjunto de estudos que foi realizado, né, também nas áreas do PDB, dentro desse contexto, foram estudos de história natural, que justamente foi natural, né, que tenham se desenvolvido justamente para tentar aumentar o nosso entendimento sobre os processos que estão por trás desses padrões amplos que a gente encontra numa análise mais paisagística, né, ou de estrutura de comunidade, né? Então, dentre esses estudos, né, tiveram alguns estudos focando justamente essa fauna associada ao foliço, né? Então, são peixes super especializados aí e que usam, né, dessa camuflagem para se proteger dentro desses sistemas, né? E uma coisa que foi muito interessante dentro desses estudos é que se observou que esses sistemas eles são muito heterogêneos, né? Então a gente consegue claramente hoje em dia identificar que existem espécies que são associadas a regiões mais de cima do foliço, outras que estão abaixo das folhas e outras que estão dentro, profundamente dentro das folhas dos foliços, né? Então não é uma coisa homogênea, existe uma segregação aí microespacial muito importante dentro desse sistema como um todo, né? E certamente isso favorece, né, níveis tão altos de diversidade que a gente encontra nesses riachos, né? Só para vocês terem uma noção, um dado muito interessante aí que a gente estava trabalhando há um tempo atrás, né? Que um riacho amazônico de um trecho, né, de 100, 150 metros, a gente pode encontrar mesmo número de espécies de peixe encontrados em países inteiros, como a Dinamarca, como a Noruega, né? Então é uma biodiversidade absurdamente alta mesmo. Uma outra fauna que foi estudada do ponto de vista de história natural, né, é a fauna dos peixes associados à areia, né, esse sistema que parece ser bastante homogêneo também, mas foi visto que de fato não é tão homogêneo assim quanto a gente imaginava, né? Então, algumas espécies, né, como esse pequeno bagrinho aí, os tauroglanes, elas estão associadas super especializadas nesses morrotes que são formados no fundo do igarapé, né? Os morrotes de areia mesmo são formados no fundo do igarapé, elas basicamente vão estar ali, elas se alimentam nessas localidades, né? E uma consequência, né, muito importante de alterações de paisagem é justamente a entrada de sedimento fino, muitas vezes argiloso, né, que vai cobrir esse tipo de microhábitat. Então, a gente está aí levando, né, a um potencial perigo aí para alguns grupos, né, dentre esses grupos, né, esses peixes associados, né, ao fundo arenoso, né? Por outro lado, algumas espécies acabam se beneficiando com a abertura do dossel, por exemplo, né? É o caso aqui desse estudo também de história natural de um crenoquide de pequeno porte, né? O Homo cryptocharax elegans, que é uma espécie que ocorre também sobre galhada, né? Mas ela se beneficia muito quando na presença de macrófitas aquáticas, né? Essas macrófitas elas tendem, né, a se darem muito bem aí nesses sistemas que são um pouco mais abertos, né? Quando tem um desmatamento local ali, e aí a gente registrou aí aumento de abundância dessa espécie nesses sistemas. Então, só para fechar essa primeira etapa aqui, né, a mensagem final, né, é que a partir do momento que a gente consegue conectar esses dois grandes conjuntos aí de linhas de pesquisa, né, primeiro mais hard ecology aí, né, estudos de ecologia de paisagem e de comunidade, e juntar isso com a história natural da nossa fauna, né, a gente vai certamente aumentar muito, né, o refinamento do nosso conhecimento aí
para entender essa relação tão complexa, né, entre alteração de paisagem e biodiversidade e os processos que estão por trás dessa relação, né? É, uma, um outro ponto, né, que agora eu vou passar a palavra para o Carlos, né, que é super importante de ser começado a pensar mais seriamente, é justamente uma outra dimensão aí de investigação, que é justamente a dimensão temporal, né? Então, passo aí a palavra para o Carlos. À vontade. Como o Rafa bem falou, existe uma grande quantidade de estudos realizados no PDBFF, e esses estudos eles servem de arcabouço para vários outros que podem surgir ao longo do tempo, né? Existem os estudos de história natural, que basicamente vão a campo e medem a quantidade de comportamento, de história de vida de tais espécies, e também existem estudos que investigam os padrões ecológicos, né? E são focados mais ou menos nesses estudos que nós vamos tentar investigar as comparações temporais a partir do que já foi feito dentro do PDBFF. Então, a minha apresentação ela é um pouco diferente daquela que foi passada pelos nossos colegas, né, nesse dia, porque eu vou tentar mostrar para vocês o que pode ser feito no PDBFF a partir do que já existe. Tá? Então, basicamente, nós vamos focar em padrões ecológicos. Bom, para fazer isso, eu me baseei principalmente em uma dissertação feita no PDBFF pela Cláudia Gualberto, né, Claudinha, que a maioria de vocês conhece, que testou o efeito do reisolamento de fragmentos florestais sobre a dinâmica temporal de peixes de riacho. Esse estudo ele foi feito entre 2013 e 2014 e vai servir de arcabouço para essa apresentação, né? Bom, esse estudo ele foi feito em 14 riachos, né, em 3 localidades dentro do grande fragmento florestal do PDBFF, na fazenda de Mona, Porto Alegre e Esteio. E o interessante é que esses 14 riachos eles foram distribuídos em riachos dentro de fragmentos florestais, riachos em mata secundária, popularmente conhecidos como capoeira, e dentro de florestas contínuas, que estão circundando esses fragmentos florestais. Bom, os principais resultados que a Claudinha encontrou em 2013, em comparação com 2014, é que existe uma marcada diferença ambiental e temporal, né, entre esses riachos, entre os diferentes tratamentos. Onde ela observou que os riachos de fragmento de floresta contínua eles eram um pouco mais gelados, digamos assim, do que riachos de capoeira. E esses riachos de capoeira, além de apresentar uma dimensão um pouco diferente, que tem a ver um pouco com o importe de material fino, como o Rafa comentou anteriormente, eles eram riachos com oxigênio, menor quantidade de oxigênio dissolvido. E essa aqui é basicamente a carona desses riachos de capoeira. Muito galho por cima do riacho e pouco sombreamento. E baseado no que já foi dito pelo Rafa, em outras regiões da Amazônia, como, por exemplo, no projeto da Haas, essa modificação paisagística ela influencia completamente a composição de espécies. Só que o interessante é que, para o trabalho da Claudinha, essa diferença temporal ela não foi tão clara assim. Como nós vamos observar essa não diferença? Olhando para essa figura, que é um pouco confusa, basta tentar imaginar se esses polígonos eles são separados dentro desse nosso espaço bidimensional. E olhando rapidamente, nós observamos que eles não são. Existe muita sobreposição desses polígonos. Isso está falando sobre a composição de espécies. Então, temporalmente, ela não observou diferença na composição entre riachos de capoeira, de fragmento e até mesmo de floresta contínua, o que foi muito interessante, porque ela não esperava isso. Ela esperava que, devido à modificação da paisagem em escala mais regional e escala local, possivelmente a composição de peixes ela também iria mudar entre esses diferentes tratamentos. Bom, então essa foi uma das principais conclusões do trabalho realizado em 2013, né? Que existe modificação ambiental, mas não existe modificação em termos bióticos, em termos de composição de espécies. E ela imaginou que essa diferença, essa ausência de diferença na composição de espécies, ela pode ser explicada pelo tempo geracional das espécies. A escala temporal do estudo foi apenas de 1 ano, então possivelmente esse 1 ano não foi suficiente para que ela conseguisse capturar a modificação da composição de espécies ao longo do tempo,
principalmente devido pela estratégia de história de vida dessas espécies. E é exatamente nesse contexto que essa apresentação se situa, né? O objetivo aqui é voltar nesses mesmos igarapés, né, que foram coletados em 2013, 2014, e tentar verificar se, a partir de uma escala temporal mais larga, existe realmente essa modificação temporal em termos de espécies ou em termos ambientais, né? E para isso, nós temos esse quadro esquemático mostrando como que vai ser realizado essa nova amostragem, né? Então, os pontos vermelhos aqui são os riachos. Nós temos como pano de fundo os diferentes tratamentos, né? A floresta contínua, esse verde mais escuro, o fragmento, um verde mais claro, e a capoeira, esse amarelinho aí. Então, dentro de cada um dos riachos coletados nesses tratamentos, nós vamos aplicar o mesmo protocolo ambiental que foi aplicado em 2013 para facilitar a comparação dos estudos, né? E é importante ressaltar que isso só pode ser feito a partir da estrutura de longa duração que foi pensada e desenvolvida para ser realizada dentro do PDBFF. Então, essa é uma prova de que estudos devem ser continuados dentro desse mega projeto do PDBFF e que mesmo estudos de história natural, ecologia mais hard, comportamento, eles serão aproveitados em algum momento, a depender de perguntas ecológicas que irão surgir mais para frente. Bom, e a partir da coleta das espécies nesses riachos, nós pensamos em fazer uma diferença na composição entre 2013 e entre 2023, tanto para a composição de espécies quanto de atributos funcionais. E aqui especificamente, esses atributos funcionais, eles serão mais relacionados com medidas morfométricas das espécies, visto que essas medidas elas apresentam um link bem forte, um link mecanicista intenso entre o que você observa no ambiente e o que você encontra como a morfologia geral daquela comunidade. Utilizando esses dois arcabouços, tanto taxonômico quanto funcional, nós temos como principal objetivo comparar a composição, né, nessas duas facetas entre 2013 e 2014, esperando o principal resultado, né, que nós não iremos encontrar mudança de composição de espécies entre riachos de capoeira, que no caso é esse amarelo aqui. Já para riachos localizados em floresta contínua, nós esperaremos uma grande diferença temporal. Isso potencialmente poderia ser explicado por uma atuação mais intensa, né, dessa condição de mata secundária, capoeira, que iria atuar como um forte filtro ambiental, selecionando apenas aquelas espécies tolerantes a extremas condições ambientais, como é o caso da baixa concentração de oxigênio e altas temperaturas. Olhando um pouco mais profundamente sobre o que esperar em termos de composição de espécies, aqui nós temos também uma predição nossa do que nós iremos encontrar em termos de composição e abundância relativa para diferentes morfotipos, diferentes espécies entre esses três tratamentos, né? Aqui fica claro que para florestas contínuas, a composição de espécies que representam essas barras, né, em 2013, ela vai ser quase completamente diferente da composição em 2023, onde, por exemplo, a espécie 1, 2, 3 seria observada em 2023, mas não foi observada em 2013. Essa diferença ela fica mais sutil em tratamentos de riachos localizados dentro de fragmentos, que é o gráfico do meio, onde algumas espécies seriam compartilhadas entre os tempos, mas mesmo assim, algumas espécies seriam capturadas, amostradas em 2013 e outras em 2023. Esse quadro se torna mais extremo ainda em riachos localizados em capoeira, né? Por representar um filtro ambiental mais intenso, nós imaginamos que a composição de espécies que estava em 2013, que já tolerou as condições ambientais, já foi capaz de colonizar aqueles riachos, irá permanecer em 2023. Tá? Então, isso também é uma nova expectativa nossa e que estará altamente relacionada com a variação morfológica dessas espécies. Então, nós também esperamos que riachos de florestas contínuas irá apresentar uma maior variação morfológica temporal em relação a riachos de capoeira, como pode ser observado pelos morfotipos, né, esses shapes, esse formato dos peixes, no lado mais à direita do gráfico. Bom, então, voltando para aquela explicação de 2013, agora nós imaginamos que, ao analisar longas escalas temporais, possivelmente nós iremos capturar esse tempo geracional das espécies e daremos permissão, digamos assim,
para as comunidades mudarem, e aí sim nós conseguiríamos quantificar de forma mais adequada e robusta essas diferenças temporais. E, consequentemente, de acordo com as nossas previsões, hipóteses, nós esperaríamos que as diferenças de composição, tanto taxonômica quanto funcional, elas vão mudar drasticamente ao longo do tempo entre os diferentes tratamentos, como indicativo de alteração da paisagem podem afetar a dinâmica natural de comunidades biológicas, no caso, peixes. Só que também é importante ressaltar que esse trabalho que nós pretendemos realizar em 2023, ele não será isolado, né? Ele tem um viés multitaxa, porque nos mesmos locais amostrados em 2013, as formigas também foram amostradas nos anos 2000 e 2001. Então, novamente, em 2023, será realizada uma nova campanha para amostragem de formigas nos mesmos locais onde os peixes também serão mostrados. Isso nos possibilita testar de uma forma mais interdisciplinar como que a alteração da paisagem pode influenciar a mudança temporal na biodiversidade como um todo, né? Então, dentro dessa escala temporal de 2 décadas, nós temos como objetivo principal investigar essas mudanças para 2 grupos taxonômicos bem diferentes, né? Um vertebrado, outro vertebrado, um aquático e outro terrestre. E, recentemente, nós recebemos também um contato de pesquisadores que trabalham com aves, onde esses mesmos locais foram amostrados nos anos 2010, 2011, e que serão reamostrados em 2023, aumentando ainda mais esse leque de possibilidades sobre como a biodiversidade está sendo influenciada por alterações da paisagem ao longo de largas escalas temporais. E não mais importante, né, nós não podemos deixar de falar sobre o compartilhamento de dados. Toda essa informação, desde os anos 2000 até agora, nós pretendemos deixar disponível, né, para pesquisadores de qualquer instituição nacional ou internacional, dentro do Open Data. Esse sistema, que eu brinco, que é o Fantástico Mundo de Beto, ele foi criado pelo Alberto Vicentim, que é um pesquisador do INPA, trabalha especificamente no PDB-FF, e é um sistema que possibilita a incorporação de inúmeras bases de dados de formatos diferentes, e que lá dentro do sistema, falando de forma bem informal, ele faz uma mágica onde todos os dados se terão o mesmo formato. Isso possibilita a comunicação entre dados de aves, dados de peixes, dados de formigas, dados de anuros. Então, dentro desse sistema, é muito fácil de se trabalhar quando você está investigando variações da biodiversidade em escalas multidisciplinares, multifacetadas. Bom, nós gostaríamos de agradecer a inúmeras instituições, ao PDB-FF, ao INPA, ao Projeto Igarapés, também à Universidade Federal de Minas Gerais, à pós-graduação SMVS também, e ao Laboratório de Ecologia de Peixes e também à RAS, por financiar, em partes, todos esses projetos ao longo do tempo e que está possibilitando novamente nós voltarmos a campo e aumentarmos a expectativa desses trabalhos, desses projetos, e sendo financiado principalmente pelo PDB-FF. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Rafael. Apesar dos desafios que tivemos aqui, acho que o recado vocês passaram da melhor forma e foi ótimo. Oi, bom dia a todos. Eu vou ser rápida. É o seguinte, a gente tem uma política de ocupação dentro do Distrito Agropecuário da SUFRAMA, né? Vocês têm todo um estudo realizado com fragmentação, com desmatamento, talvez até com barragem ou com garimpo, que você não falou, né? Mas, enfim. A minha pergunta é, se eu tiver um tomador de decisão aqui agora, qual é a sugestão de vocês, como pesquisadores, que dão para um tomador de decisão como uma política pública para o recurso hídrico do Distrito Agropecuário da SUFRAMA, no nosso caso? Bom, acho que o primeiro ponto assim é que a conservação, a conservação de ambientes aquáticos, ela é tradicionalmente pensada primeiro numa escala muito pequena, né? Pensada para a rede ripária, basicamente, para a floresta ripária ali, né, que está exatamente adjacente ao sistema, né, mas como a gente tem visto, né, tem as alterações de paisagem nessa escala maior, na escala da bacia, elas são super importantes, né, não se restringe definitivamente, né, a relação que existe da biodiversidade aquática não se restringe à mata
adjacente, né? Ela também se amplia aí para o resto da paisagem da bacia, né? Como a gente viu, por exemplo, essa relação aí entre aumento do desmatamento na bacia e aumento da temperatura da água, né? Então, um primeiro ponto é se pensar na conservação, em estratégia de conservação e manejo em escala de bacia, não somente ali nas APPs, né, associadas às matas ripárias, né? Um outro ponto que eu acho que é interessante também destacar é que as estratégias de conservação elas são tradicionalmente pensadas, quando a gente pensa particularmente aí, né, para a criação de unidade de conservação aqui no Brasil, particularmente especialmente pensada para organismos e sistemas terrestres a gente tem visto que esse foco ele tem um efeito positivo indireto sobre a fauna aquática muito limitada também. Então, num recente trabalho que a gente desenvolveu, liderado aí pela Cissa Leal, né? O trabalho saiu, se eu não me engano, 2020 ou 21, a gente mostra que o quanto que o foco na biodiversidade aquática, nos sistemas aquáticos, ele amplifica demais, né, indiretamente e também diretamente, os efeitos positivos da conservação sobre a fauna e flora terrestre também. E isso é um custo extra, né, irrisório, né? Então, é o que a gente chamou do planejamento integrado, né, de estratégias de conservação que levam em consideração, né, tanto o terrestre quanto o aquático, e não só o terrestre. E com isso a gente tem uma potencialização absurda dos ganhos de conservação gerais, né, da biodiversidade gerais e também de conservação de recursos hídricos. Não é acrescentando, mas apenas ressaltando, no próprio trabalho do Rafa, que ele apresentou a diferença entre Santarém e Paragominas, que são duas localidades bem próximas espacialmente, embora o processo geral ele tenha sido o mesmo, explicar os padrões de diversidade, os mecanismos são diferentes. Né? Então, eu acho que é muito importante também pensarmos em monitoramento de longo prazo para diferentes localidades. Então, acho muito difícil, a partir de um resultado, começar a propor estratégias para outras localidades. Não que seja impossível, mas eu acho que é mais do que isso. Né? O trabalho do Rafa, além de mostrar o que está acontecendo, ele também pode ser extrapolado para essa peculiaridade da região. Então, eu gostaria de ressaltar que fazer trabalhos na região para pensar sobre a região é tão importante quanto pegar trabalhos de diferentes regiões e tentar aplicar, né? Modelar para uma região que às vezes a gente sabe de muita coisa. Tá? Então, é basicamente isso que eu queria ressaltar. E aí, pessoal? Claro, você foi até intimado. Só para agradecer, né, o Rafa e o Carlos aí pela apresentação, muito legal, e comentar nesse sentido que esse trabalho do RAS, né, do Rede Amazônia Sustentável, avançou bastante no conhecimento sobre os efeitos de mudanças no uso da terra sobre igarapés, né? É importante lembrar que a distribuição espacial de sistemas hídricos é muito diferente, por exemplo, de uma distribuição da cobertura vegetal, né? A gente está falando de um sistema que é linear, dendrítico, que perpassa diferentes paisagens e, literalmente, o ambiente se move, né? A água que está lá na cabeceira vai passar pela capoeira, vai passar pelo fragmento e vai desaguar em algum lugar. Então, a gente vem coletando ao longo do trajeto dos igarapés os efeitos locais e os efeitos sistêmicos, né, da bacia, e às vezes até efeitos de outros tipos de impacto que vem pelo ar, por exemplo, né, deposição de partículas ou de químicos. E essa situação que o Rafa mencionou agora, em relação à conservação ambiental, ela também decorre em boa parte desses trabalhos do RAS e especialmente da Cissa, né, que puxou a fila num artigo muito interessante mostrando como lidar com questões de conservação quando a gente compara sistemas terrestres e aquáticos, né. A conservação é feita muito com base em sistemas terrestres, basicamente em áreas de floresta, no caso da Amazônia, e com pouca consideração sobre sistemas aquáticos. Na maioria das vezes eles são limites de áreas de conservação, né, áreas de passagem e tal. E ainda tem o problema do peixe ser recurso, além de ser da biodiversidade, né? Todo mundo fica chocado com caça, não caça de subsistência, mas
com morte de animais terrestres, mas todo mundo come peixe e está achando tudo bem, né? Então, são paradigmas diferentes, mas acho que é super importante pensar nisso. E o trabalho da CISA mostrou que quando a gente olha essa conservação como partindo de bacias e microbacias, comparado com o que a gente faz com sistemas terrestres, a gente ganha muito, absurdamente, 200%, 300% na capacidade de conservar ambientes e organismos aquáticos, e perde pouquíssimo, 1, 2% do que a gente teria considerando exclusivamente o sistema terrestre. Então, é basicamente um sistema que todo mundo ganha. A parte de fluxos fluxos de energia e de conectividade também é muito beneficiada quando a gente parte da conservação com base em bacias, e as perdas são muito pequenas. Então, acho que essa contribuição é super importante e é por aí que a gente tem que pensar, eu acho, como política pública, né? O Beto mencionou outro dia no papo aqui com o nosso companheiro da SUFRAMA, né? Por que a gente está fazendo quadrado na paisagem, né, ainda, para distribuir terra, quando a gente poderia ter um sistema hoje muito mais eficiente no sentido de garantir serviços ecossistêmicos, integridade da paisagem, se a gente usar bacias, por exemplo, né? Então, acho que é um caminho que a gente tem que pensar. Ele é ousado em todos os sentidos, mas acho que o potencial de ganho é bem grande, né? E aí, pessoal, está aberto aqui. Mais alguma pergunta? Opa, Dadão. Oi, gente, Dadão, parabéns pelo trabalho, pela apresentação, Rafael, Carlos. Aí eu pensei assim, né? Quando a gente trabalha aqui nas áreas do projeto, realmente a gente está falando em igarapés que é no máximo até quarta ordem, não é isso, Jansen? No máximo de primeira a quarta ordem, né? E a pergunta é a seguinte: sempre que o pessoal está construindo estrada, quando a gente olha as EFs, elas estão todas, em geral, eles tentam passar bem na área de cabeceira para não ter que cortar, o que é uma regra geral de construção de estradas, né? Você procura o divisor de água e vai correndo a estrada ali. Eu não me lembro da gente ter avaliado isso, eu lembro que vocês usaram como um proxy a distância, né, do rio maior abaixo. Mas em nenhum momento foi avaliado a ordem. Vocês acham que vale a pena investir avaliando a ordem da drenagem, se alguma ordem é mais sensível, se os riachos, os igarapés de cabeceira de primeira ordem teriam uma sensibilidade maior que de ordens mais elevadas? Obrigado, Dadão, pela pergunta, super pertinente. A gente acabou que a gente já tinha feito um recorte prévio do porte dos igarapés que a gente estaria trabalhando, né? Então, a gente já fez um recorte que seria de terceira ordem para baixo, né? Então, a gente pegaria igarapé bem de pequeno porte mesmo, né? Bem de cabeceira. Então, a gente não... a gente, dentro já desse recorte, né, já bem definido, aí a gente não consegue extrapolar muito, né? A gente não consegue ter essa noção se houve diferença importante aí, ou se haveria diferença importante para igarapés de maior ordem, né? Mas eu acho que cabe muito a gente pensar nisso para futuros estudos, sim. Agora, assim, pensando em totalmente perspectivas, né, que eu imagino pensando nesses sistemas, né, que de fato esses igarapés de baixa ordem de cabeceira, eles são altamente vulneráveis, né, à construção de estrada. Sobretudo quando a gente pensa que na Amazônia, de modo geral, esses igarapés eles não estão tão isolados, né, por barreiras geográficas naturais, né? Então, é uma fauna que eu imagino, né, que não tenha as adaptações, não evoluiu num sistema, né, com grande isolamento, como é um sistema, por exemplo, né, dos riachos da Serra do Mar, por exemplo, né, que tem um desnível aí em 2 quilômetros, a gente às vezes vê um desnível aí de 500 metros, 800 metros, né? Então, essa fauna, ela evoluiu num sistema onde
a meu ver, né, a movimentação, né, ela não era tão limitada, né? E aí, se você começa a embarrear esses sistemas, eu acho que as consequências podem ser bem desastrosas mesmo, né? E alguns grupos específicos chamou atenção, né, para esses organismos de maior porte, né, os carnívoros e piscívoros, que a gente a gente estima, né, que eles precisam de uma movimentação maior mesmo, maior entre as cabeceiras para se manter, né? As populações, elas possivelmente não são viáveis se esses organismos não se mantiverem parados ali, muito estacionados, né? Eles precisam movimentar, né? Agora, sim, estudos de movimentação ainda são raríssimos também para riachos, né? A gente tem algumas coisas muito bem feitas já para rios de maior porte, com peixes migradores, né? Para riachos é pouquíssimo, assim. A gente tem alguns estudos desenvolvidos pelo Helder, né, Espírito Santo, a gente tem uns estudos desenvolvidos pelo grupo da Rosana Amazônia, da Érica Karamaski, no Rio de Janeiro, mas são ainda super pontuais. A gente precisa, de fato, entender melhor isso, o quanto que a fragmentação por estrada ela vai ser crucial aí para as alterações na biodiversidade aquática, né? É que eu pensei assim, né, Rafael, que quando a gente vai nos igarapézinhos de cabeceira, primeiro que ele tem menos volume, né, tem menos habitat, na verdade, a coluna d'água é menor, então a diversidade esperada já só por isso seria menor, ou seja, tem um conjunto de espécies ali que tem uma variação ambiental menor, né, na arquitetura, tudo, e talvez elas fossem mais sensíveis por causa disso. E aí, por que eu pensei em ordem, né? Eu pensei em ordem porque a ordem da bacia é uma medida tão intuitiva para a política pública. Assim, quando você fala, uma rede de drenagem, ela pode ser explicada como funciona tão rapidamente, e a distância, algumas coisas são mais complicadas, porque às vezes a distância de um rio, o que está sendo considerado é o rio Urubu, ou é o Cuieiras, que são bastante diferentes, então ela fica uma regra um pouco mais difícil de ser aplicado no geral, né? Por isso, eu sei que a ordem, às vezes, ela engana a gente, mas para tradução, para políticas públicas, às vezes ela é mais assimilada de uma forma mais fácil, né? Eu penso. E até mesmo para você, quando você vai desenhar essas bacias, né? Quando você vai processar isso num software, você pode ter uma nota de corte para a ordem da bacia ou para quantidade de fluxo de acumulação, esse tipo de coisa, né? Mas é isso aí, brigadão, valeu. Bom, pessoal, e para a gente encerrar, a Luísa, no chat, ela colocou aqui, considerando os avanços apontados por vocês e pelo Zoanon, é necessário pensar estrategicamente a inserção do PDB-FF no âmbito dessas outras iniciativas, como a Rede Amazônia Sustentável. Com base na experiência de vocês, o que sugerem? É necessário pensar um seminário conjunto? Eu acho que isso entra até como sugestão, seminários conjuntos. Se tiverem outras ideias e sugestões além da do seminário conjunto, o que vocês colocariam? Eu peço para a gente fechar com essa fala. Ótima pergunta. Eu acho que um seminário conjunto ele iria ser fundamental caso a gente estivesse pensando em unificar ideias, gerar protocolos padronizados entre projetos, mas como foi falado aqui nesse seminário, nesse workshop, é muito importante também pensar no que nós queremos para o projeto. Então, no que nós queremos para o PDB-FF. Será que o que será fruto desse workshop? Ele casará bem com o que é desenvolvido na RAS? Tá? Então, eu acho que o importante é priorizar aquilo que tem sido desenvolvido no PDB-FF, sem excluir outros projetos, claro, mas eu acho que a partir de um seminário em conjunto, pensar se é possível fazer adequações, pequenas adequações, no caso, para conciliar mais projetos diferentes, mas eu acho muito difícil e, na minha opinião, um pouco precipitado pensar em unificações muito bruscas entre projetos. Né? Claro, um pequeno trabalho ou outro, sim, é possível, mas a linha diretora daquele projeto ela deve ser respeitada, na minha opinião, eu acho que tem que ser reforçada, porque aí que você vê o valor, né, e a singularidade de cada um dos projetos. Eles têm diferentes naturezas e querem chegar a diferentes cantos. Então, essa é a minha opinião. Mas acho que deve ser mais debatida
possivelmente um futuro seminário conjunto. É por esse caminho mesmo. Eu acho que a gente tem que considerar, né, as particularidades, né, é, o que a gente tem visto, né, apesar da gente estar trabalhando numa mesma bacia, né, a maior bacia do mundo, é uma coisa super heterogênea, né, então, de fato, existem aí várias relações aí entre alteração de paisagem e biodiversidade aquática que é dependente do contexto, né? E o interessante também é que a tomada de decisão, em geral, acaba sendo mais eficiente se a gente pensa numa escala intermediária, aí. Não é a escala tão local, né? E também não a escala da bacia como um todo, super complexa, né? Mas sim a escala talvez ali regional, municipal, né? E a gente tem um entendimento maior, né? E a gente tem um conjunto de propostas aí de políticas públicas muito mais bem definidas, né? Pode ser muito mais bem definidas, né? Por outro lado, eu acho essencial a integração de ideias, né? A gente fazer um seminário em conjunto seria fantástico mesmo para a gente tentar trocar essas figurinhas de alguma adequação metodológica que daria para ser feita com base em experiências de um outro projeto mais longevo, né? Ou pensar, né, em alguns padrões aí que a gente consegue enxergar em diferentes regiões, né? Então, eu acho que é super importante, nunca é demais conversar e integrar, é muito bem-vindo sempre. Acho que é isso, gente. Maravilha, senhores. A gente agradece imensamente a colaboração de vocês. E, de novo, me parece que especialmente essa última fala sua, Carlos, traz aquela ideia da gente caminhar para pensar sínteses científicas e influir em política pública nesses diálogos entre vários grupos, pesquisas e projetos, né? Bom, como encerramento, eu queria agradecer ao Alberto Vicentini, que organizou esse workshop, a todos os palestrantes que participaram, né? As discussões foram muito produtivas, muita coisa pode ser feita a partir do que foi gerado nessas discussões, e estou muito feliz de estar aqui conversando com pessoas que eu sempre li artigos e agora estou conseguindo conversar em conjunto. Então, para mim é muito gratificante. Gostaria de agradecer como um todo a todos os participantes desse workshop. É isso aí, gente. Eu também gostaria de agradecer aí o convite do Beto, do Centini, do Jansen, também que intermediou aí esse convite, né? E a todos os envolvidos na organização do evento, que está fantástico. A gente precisa fazer com mais frequência mesmo essa troca de ideias, que é super importante. Obrigadão e fico à disposição aí para aprofundar em qualquer discussão que vocês sintam necessidade. Obrigado. Obrigado, gente.